Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão. É um livro um pouco difícil de interpretarmos, e isso porque existem algumas algumas discussões em cima do estilo dessa literatura. Há aqueles que acreditam que o livro de Cantares fala a respeito de Cristo e a igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então seria uma interpretação espiritual. Mas, na verdade, essa interpretação ela é melhor definida como alegórica. Seria fazer uma alegoria, e isso não é um bom método de interpretação. Então, a maioria dos bons comentaristas rejeitam esse tipo de interpretação alegórica, e nós temos que ficar com a interpretação mais correta, que é literal, ou seja, o livro fala de um grande amor entre um homem e uma mulher. Mas aí ainda temos outra dificuldade, porque alguns vão interpretar aqui como tendo dois personagens principais. Um seria a mulher, a noiva, a Sulamita, e a outra, o noivo, o homem, que seria o rei Salomão. Então, trataria do amor dos dois, de Salomão e a Sulamita. Mas muitos outros enxergam aqui três personagens. E eu vou ficar com essa interpretação dos três personagens, tá bom? Nós temos a Sulamita, o Salomão e temos um jovem pastor que não é mencionado o nome dele aqui. Então a história se dá da seguinte forma: Salomão foi um grande rei e, como todo rei, ele tinha direito a pegar várias mulheres para montar um harém. Ele poderia, né, não permitido por Deus, veja bem, não é, quando eu digo ele poderia, não quer dizer que Deus estava autorizando isso, porque Deus defende a questão do relacionamento monogâmico, apenas um homem e uma mulher. Mas eu estou dizendo da questão social. Ele, como um rei, ele tinha o poder para tal. Tanto é que Salomão teve 1.000 mulheres. Dessas, 700 eram esposas e 300 eram concubinas. Então, no seu harém, havia ali 1.000 mulheres à disposição dele. Pois bem, então essa interpretação mostra que ele, certa vez, numa das suas viagens, encontra ali na região esta bela mulher, essa Sulamita. Ele ficou encantado com a beleza dela e, como ele fazia com todas as demais que ele gostava, ele requisitava. Falava, eu quero essa para mim. Podem levar ela para o meu harém. Pronto. Simplesmente assim. Ele era o rei, ele que mandava e ninguém poderia recusar a palavra do rei. Então ele vê essa mulher e a leva. Mas ela amava um jovem pastor. E os dois, esse pastor a amava. E a história então vai decorrer em cima do amor desses dois. E ela tendo que estar lá no harém do rei e também
servir ao rei, né, como ali sua esposa ou sua concubina. Então, é isso. Os teólogos discutem a respeito disso, mas como eu disse, eu vou ficar com essa interpretação, então você fica com isso em mente na sua cabeça, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes aqui do livro, porque na verdade tem alguns que são até meio constrangedores, porque falam da questão sexual de uma maneira bem aberta. Bom, vamos lá. Ele inicia aqui Cântico dos Cânticos de Salomão. Então veja, a atribuição do escrito é para Salomão. Isso também é muito discutido. Foi Salomão quem escreveu, ou alguém que escreveu em homenagem a ele, mas se escreveu por que teria deixado ele assim como um vilão na história, né? Mas isso é questão menor, porque Salomão, já quando idoso, né, ele já observava tudo que conquistou na vida como vaidade, vaidade de vaidade. Verso 2, aí nós temos aqui trocas de elogios no primeiro capítulo, né? Primeiro, a esposa. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos. Ungüentos são os perfumes, né? Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então, veja, quando diz aqui a respeito do rei me introduziu nas suas recâmaras, é quando o rei chamava uma das mulheres do seu harém para passar a noite com ele, né? E isso envolvia com certeza a questão sexual. Então ela está aqui e tem essa troca de elogios. Não significa que essas palavras possam demonstrar que ela, essa sulamita, amava o rei, mas quem escreveu colocou dessa forma, uma forma poética. Nós temos aqui um coro, né, que são pessoas que estão narrando, a pessoa que está escrevendo. Verso 5, a esposa ainda falando: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o fato de eu estar morena, porque o sol me queimou. Veja, ela traça aqui um pouco da sua origem, né? Ela ficou muito no sol e por isso queimou, e naquela época, quanto mais branca fosse a pele da mulher, mais era considerado como uma mulher formosa, né? As de pele morena, nem tanto. Ela diz aqui que ela ficou com a pele morena porque os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram para guardar a vinha. Então colocaram ela para trabalhar no campo e ela ficou ali tomando sol a sol e por isso ficou morena, queimada do sol. Verso 7 dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho. Agora ela já fala em relação a esse pastor que é o amado, né? É o grande amor da vida dela. Aonde que ele apacenta o seu rebanho? Aí ele responde, a partir do verso 8, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos. Olha só o verso 9, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Não é um elogio que acho que as mulheres gostam muito de ouvir, não, né? Mas naquela época era um grande elogio, comparar a mulher
com as éguas de Faraó. Verso 12: Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, fala do perfume, fala da formosura, fala dos olhos, os olhos como os das pombas. 16: Como é formoso, amado meu, como é amável, o nosso leito é de viçosas folhas. Ela fala aqui, né? A esposa está falando do amado. Então veja que mistura os três personagens, a mulher, o rei e esse pastor, que é o amado dela, onde eles têm leitos entre folhas. Certamente não era o leito do palácio, o leito, a cama do rei, mas era algo simples no chão entre as folhas. É isso, queridos, nós continuamos depois. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pedimos a bênção, a direção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço e depois a gente continua essa grande história de amor. Deus abençoe, até mais.